A Petrobras é a joia da coroa do Estado brasileiro e ela volta ao centro das discussões. O presidente Jean Paul Prats passa por um novo processo de fritura e corre o risco de perder o cargo. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, teceu críticas públicas à condução da companhia, disparando contra o trabalho de Prats e a forma de distribuição dos lucros da estatal. A briga tem dois lados, o político e o econômico. Aliados de Jean Paul Prats articulam um novo acordo intermediário sobre os rumos da empresa, isso segundo a jornalista Andréa Sadi, enquanto circulam informações sobre uma possível mudança na liderança da companhia. O nome que ventila é o de Aloísio Mercadante, o atual presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O mercado tremeu. E aí veio a possibilidade de Mercadante, ao invés de substituir Prats, ser o indicado à presidência do Conselho de Administração da Petrobras. Já a questão econômica envolve as metas propostas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A distribuição de dividendos extraordinários poderia sim ajudar a cumprir as promessas de governo. Mas Prats negou o pagamento extra. As bolsas oscilaram e a Faria Lima não gostou nada. Tudo está suspenso até a próxima Assembleia Geral de Acionistas. Hoje é sexta-feira, dia 12 de abril de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e esse é o videocast Em Detalhes. Aqui sempre com um convidado especial, nós vamos mergulhar e analisar uma temática, uma notícia do dia. Hoje vamos falar sobre a crise da Petrobras com o governo federal, a tão falada demissão do presidente Jean Paul Prats. E eu converso com o economista e mestre André Roncalha. Oi, André. Há realmente uma crise do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, com o conselho de administração da companhia e também com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira? Olá, Roberta. Olá, todo mundo que está nos acompanhando. Sim, de fato existe uma crise, ela não é de agora, e ela vem colocando uma série de pressões sobre o presidente Lula. E esse é o motivo pelo qual a gente está discutindo isso. Não houve a possibilidade de se formar um consenso entre o Ministério das Minas e Energia, que é tocado pelo Alexandre Silveira, que controla e apontou grande parte dos conselheiros, representantes do governo no Conselho de Administração, e o presidente da corporação, né, o Jean Paul Prats. Os dois são quadros, né, importantes da esquerda. O Jean Paul Prats é do Partido dos Trabalhadores, então existe ali uma briga interna, né, dentro do governo, e a incapacidade dos dois de chegar a um consenso depositou esse problema na mesa do presidente Lula, e é por isso que a gente está discutindo. Então esse conflito ele vai evidentemente muito além do que a mera questão de distribuição do dividendo, mas a distribuição desses dividendos acabou sendo o ponto que inflamou toda a história. André, ou seja, o governo gostaria de pagar menos dividendos e talvez investir mais, ou você enxerga outros motivos? Então existem dois pontos centrais de conflito ali. O primeiro é uma certa demora da parte do Jean Paul Prats de entregar os investimentos que ele vem prometendo desde que assumiu a companhia nas áreas de energia limpa, né, a chamada transição energética, na qual a Petrobras desempenha um papel fundamental. De fato, tem havido pouco avanço nesse sentido e há uma certa frustração com a entrega disso. Eu não acho que isso é totalmente culpa dele, mas certamente é algo que está gerando frustração. Esse é o primeiro ponto. Aí a gente pode explorar por que existe essa dificuldade dentro da companhia de entregar esses resultados nessa seara específica. O segundo ponto diz respeito particularmente ao plano que o governo tem para a Petrobras no contexto do novo PAC. Então, o novo plano de aceleração do crescimento, que é, de certa maneira, é quase que a espinha dorsal do plano de desenvolvimento do governo Lula, 1/3 desse plano de 1,7 trilhão de reais ao espaço aí de 5, 6 anos, ele depende da Petrobras.
Então, se houver uma retenção de dividendos, né, que são esses lucros não distribuídos, a Petrobras ela tem um pouco mais de espaço de manobra para tentar compensar os investimentos que o governo não está conseguindo fazer por causa do marco fiscal, né, do novo marco fiscal do Ministério da Fazenda. Então, quando o Prats pressiona no sentido de distribuir dividendos, tem-se a impressão, essa da parte tanto do Alexandre Silveira quanto do presidente Lula, de que a Petrobras ela fica mais desfalcada para tocar esses investimentos. E eu acho que até aqui houve uma certa incompreensão sobre a própria regra fiscal, que a gente pode explorar aqui, porque só em 2024 existe a possibilidade de os lucros distribuídos da Petrobras, que são receitas não recorrentes, ou seja, elas não ocorrem todo ano de maneira fixa, tal, elas podem ser usadas para ampliar os gastos do governo. Mas eu diria que esses dois pontos causam essa tensão, tanto a dificuldade de entrega desses planos de transição energética, quanto essa questão, né, da capacidade da Petrobras de investir, como sendo a preferência do presidente Lula. Quanto a Petrobras paga em dividendos e quanto ela investe hoje, em 2024? Então, em 2023, a Petrobras pagou 72 bilhões de reais na forma de dividendos. Em 2023, ela pagou 72 bilhões. Em 2022, ela pagou 215 bilhões. Então, teve uma queda muito acentuada no pagamento desses dividendos e, em parte, é isso que gerou uma certa frustração na parte dos investidores. Ela investe, em média, tá? Esse é o plano estratégico dela para os próximos 5 anos, é investir algo em torno de 100 bilhões de reais. Então, a gente está falando de um investimento substancial que é feito, em grande parte, em termos de exploração e produção de petróleo. E esse é um motivo que talvez esteja dificultando para o Jean Paul Prats entregar resultados mais robustos na área da energia limpa, porque o grosso do investimento da companhia ainda está sendo feito, né, nessa parte de prospecção, extração e também de produção, refino, né, de petróleo. Então, uma grande parte desse investimento aí, em torno de 20, 30 bilhões por ano que a companhia faz, vai para aquilo que ela hoje já produz. Apenas 10% disso, algo em torno de 10 bilhões, é o quanto ela está investindo nessas energias renováveis, né? O combustível do futuro, toda a parte de desenvolvimento desses combustíveis mais limpos. E é isso, principalmente, o grande desafio, é como fazer para aumentar esses investimentos dentro da capacidade da companhia. Por que a gente coloca nesses termos, Roberta? Porque não adianta, né, a empresa, mesmo que ela tenha ali 40 bilhões em dividendos não distribuídos, que foi o que gerou toda essa crise, essa discussão, ela não tem ainda a capacidade de processar isso. Por quê? A Lava Jato, ela pegou exatamente os investimentos que a empresa fez lá a partir de 2009. Então, é exatamente nessa ala de expansão da atividade produtiva em que se deu todo o problema de corrupção que foi revelado pela Lava Jato. E aí, por isso, existe uma certa atrofia da empresa, né, nesse campo, e ela não consegue expandir, porque tem muita resistência, primeiro, dentro da companhia, e segundo, porque ela privatizou uma parte importante da estrutura dela, seja a distribuição, né, que era a BR Distribuidora, seja um número grande de refinarias que foram privatizadas no período Temer e Bolsonaro. Então, nesse sentido, o que o Prats está tentando fazer, essa é uma restrição importante que ele enfrenta, é tentar resgatar essa capacidade de investimento e de inovação que a companhia teve, porque ela foi literalmente desmontada, né, nos 6 anos dos governos Temer e Bolsonaro. E Roncalha, hoje, qual é o peso da Petrobras para o governo em relação à fonte de renda? Existe, nesse caso, a Petrobras e a Vale do Rio Doce são importantes pagadoras de tributos federais. Então, a gente está falando algo em torno aí que está estabilizando de 2% do PIB. Então, em termos do PIB desse ano, de 2024, dá algo em torno de 200 bilhões de reais, que é uma soma substancial. O problema, Roberto, é que esse valor é o que a gente chama de receita não recorrente.
Então não dá para o governo contar com isso todo ano, porque depende do preço do petróleo, depende, né, do preço do minério de ferro. Então é aquilo que ocorre, né, a depender do ciclo das commodities no mercado internacional. O governo Bolsonaro teve muita sorte porque ele pegou exatamente a fase de maior aceleração do ciclo de commodities, da fase ascensionista dele, né? Então pegou exatamente lucros nababescos. A gente chega aí a somas perto de 4% do PIB. Então é um valor muito grande que ele conseguiu obter, só que agora o ciclo das commodities já está arrefecendo, ele começou a cair e muito provavelmente vai se estabilizar nessa receita de recursos naturais, algo em torno de 2% do PIB. Esse ano deve ficar em 1,8%, deve cair um pouco por conta da queda do preço das commodities, mas mesmo assim é uma soma substancial. E esse é o ponto que talvez ajude a gente a entender qual foi a solução encontrada até agora para esta crise na Petrobras. Porque como o ministro Fernando Haddad apoiou o Jean Paul Prats, sinaliza-se aqui que ele quer o pagamento desses dividendos extraordinários, porque isso ajuda, dentro das contas, a trazer algo em torno de 12 bilhões de reais esse ano para o governo federal. Então, resolver essa querela é fundamental para que o Haddad consiga se aproximar da meta que ele estabeleceu, né, do déficit zero em 2024. A gente está falando de bilhões de reais, de uma importante fonte de renda. E aí a gente entende, né, a briga por verba e poder, principalmente nessas empresas estatais. E eu digo briga e vontade principalmente do mercado, que quer abocanhar uma por uma, né? Exatamente. A gente está falando de uma empresa, né, nesse caso, em que o governo tem apenas 37% das ações. Então, o restante está no mercado ou com o setor privado doméstico, né, nacional, ou com o setor privado estrangeiro. E aqui vale a pena a gente colocar. Então, investidores brasileiros, né, que a gente tem aqui como acionistas da Petrobras, nós temos algo em torno aqui de pegar o valor correto, dar em torno de 25% das ações preferenciais. Então, o que são ações preferenciais? São aquelas que dão o direito de receber os dividendos antecipadamente. Tá? Por isso ela chama preferencial. E 54% dos acionistas dessas ações preferenciais são não brasileiros. Tá? Então, o grupo de controle, que é o governo, ele representa só 20% dessas ações que representam, né, essa preferência por recebimento nos dividendos. As ordinárias, que são as ações que dão poder de voto, que efetivamente você pode influenciar os rumos da companhia, o grupo de controle, que é o governo, mais BNDES e o BNDES Participações, que tem ações também da Petrobras, representa metade do poder da empresa, dá 50,26% de poder das ações ordinárias. Já os investidores não brasileiros, ou seja, os estrangeiros, são 41%. Então é um poder grande que eles têm no total, né? E quando a gente pega a participação acionária total da companhia, o governo federal então tem 36%, 37%, e aí depois você tem investidores institucionais, representam 7%, tem fundos de investimento, você tem vários outros agentes aqui, né, que ganham com esses dividendos. Então não é apenas a pressão do governo, no sentido de receber esses dividendos e poder, né, encher ali os seus bolsos e conseguir avançar nos seus projetos de investimento, mas fundamentalmente a pressão vem dos acionistas minoritários, que são aqueles que dominantemente não são brasileiros. Né? Agora, Roncalha, se é uma empresa que dá tanto lucro e é tão importante para o governo, por que ele não recompra essas ações, hein? Então, porque existem regras, né? O governo lançou ações lá no mercado de Nova York, na Bolsa de Nova York, e tem todo um conjunto de regramentos que você não pode, por exemplo, recomprar as ações de uma maneira, né, muito abrupta, tem limites para o quanto você pode comprar, particularmente lá fora. Aqui no Brasil, até onde eu sei, também existem limites, mas eles acabam, né, variando, se eu não me engano, algo em torno de 10% a 20% que você pode comprar. Só que tem um problema aqui, e talvez essa seja uma questão chave, que é o quanto a própria estrutura da Petrobras já foi privatizada.
Então, ainda que o governo detenha, né, 36%, 37% das ações totais da companhia, a estrutura, os diretores, a própria maneira como a empresa opera, ela já foi fortemente privatizada. O que isso significa? Tem plataformas, Roberta, em que tem um funcionário da Petrobras. O restante é todo terceirizado. E é literalmente, só existe um funcionário ali para fazer a supervisão, acompanhar, e o restante é tudo gente de outras companhias, né, do setor privado que estão atuando. E eu acho muito difícil a gente conseguir resgatar essa capacidade que a empresa tem, ou tinha, né, de estruturar o mercado de petróleo. Isso demoraria muito tempo, seria muito custoso, a recompra, né, de refinarias, tudo isso seria feito com um ágio enorme, porque a gente vendeu a preço de banana, né, então se recomprar isso teria um peso enorme para a companhia, em termos financeiros, e além dos bloqueios que viriam da mídia, né, a grande imprensa é totalmente favorável à privatização da Petrobras, e mesmo lá dentro, né, todos os cargos de diretoria, de gestão, eles já são dominados por uma filosofia, né, uma ideologia de mercado. Então, é um trabalho muito difícil. Isso nos leva, né, eu já vou aqui te provocar, invertendo o papel aqui de entrevistador entrevistado, a questão da sucessão. Né? Por que se chegou a cogitar a sucessão do Jean Paul Prats e as implicações disso? Tem a ver exatamente com essa estrutura que acaba, na minha visão, podando, né, o que o Jean Paul Prats poderia entregar, que é de interesse do governo. Roncaglia, você acredita na saída do presidente Jean Paul Prats? Em caso positivo, Aloysio Mercadante, que é o presidente do BNDES, seria o mais cotado e aceito pelo mercado? Bom, são 3 perguntas aqui. Primeiro, se eu acredito que o Jean Paul Prats vai sair, eu acho que agora não. Eu acho que agora ele conseguiu suficiente apoio no Congresso para se manter ali. Eu acho que ele conseguiu, inclusive, ironicamente, apoio do próprio Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, que foi com quem ele gerou toda a controvérsia. E isso tem a ver com a indicação do sucessor. A minha impressão é que o Alexandre Silveira imaginou que ele fosse ter um pouco mais de influência na indicação do sucessor. Quando o Lula, irritado que esse tema estava na mesa dele, indicou uma possibilidade, essa possibilidade chegou perto de ser efetivada e ainda não está descartada, tá, Roberto? Que é de colocar o Mercadante, que atualmente preside o BNDES, vem fazendo um brilhante trabalho de reconstrução do banco, a ponto de que o mero rumor de que ele poderia sair gerou uma mobilização dos superintendentes do banco, dos funcionários, pedindo para ele não sair, para não parar aquele trabalho que ele vinha fazendo, que tem sido realmente brilhante à frente do BNDES. E eu acho que quando o Lula sinalizou e avançou na nomeação, né, na potencial nomeação do Mercadante, o Alexandre Silveira recuou, porque ele sabe que o Mercadante vamos dizer, tem um peso político grande, é alguém que tem pulso firme e é alguém que tem a capacidade de imprimir sobre a companhia a sua visão de economia, a sua visão de gestão daquela economia, daquela empresa. Então eu acho que isso fez com que, né, dentro do que na guerra, né, se chama guerra de deter o outro, né, de dissuasão, eu acho que essa ameaça acabou dissuadindo, né, os planos do Alexandre de Silveira. Mas eu não acho que está descartado, porque uma possibilidade é que o Aloysio Mercadante vá para o Conselho de Administração da Petrobras. E talvez exista aí um interesse em que ele vá aprendendo como a empresa funciona, quase como um estágio, sabe? E aí depois me parece que os dias do Jean Paul Prats estão contados, tá? Eu não sei qual é o número de dias, mas a minha impressão é que essa crise talvez seja irremediável pelo grau de irritação que ela causou no presidente da República, tá? Mas aí é algo que a gente tem que aguardar para ver o desenrolar da história. André, e como é que está a imagem do governo Lula em relação à economia? Na sua avaliação, o governo tem feito um bom trabalho? Eu tô achando o supermercado e a feira caríssimos. Não sei você, hein? Não, de fato, os preços estão muito elevados e esse é um fenômeno que a gente chama de carestia. Então, se olha os indicadores de inflação, que é a taxa de variação dos preços,
e eles estão razoavelmente moderados, né? A inflação vem caindo, a gente vem tendo uma série de boas notícias nessa seara. Só que quando você vai no supermercado, você se surpreende com os preços, né? Então, tomates, cebolas, tem vários itens que são básicos do consumo diário, né, do brasileiro, que estão muito caros. E esse é um problema que é comum, tá? Isso está acontecendo nos Estados Unidos, existem vários países que têm esse problema depois de um forte período de inflação. Agora, o governo ele vem fazendo um bom trabalho no sentido de melhorar a renda, a gente vem tendo, né, recordes de elevação de renda, a renda real do trabalhador está subindo, existe melhoria no mercado de trabalho, a gente vem tendo bons números em termos de emprego da população. O problema é que a renda não está subindo o suficiente, esse é o ponto, ela tem que subir mais, mas esse é um resultado que tem que ser construído gradativamente ao longo do tempo. Então, se a gente fizer um processo muito intenso de elevação da renda, como a gente já teve em outros momentos, se pegar de 2009 a 2014, o resultado a gente já viu. Esse processo é bloqueado, né, porque existem transformações qualitativas, sociais que acompanham a elevação da renda. As pessoas começam a consumir serviços, começam a viajar de avião, começam a ter acesso a outros bens, e a gente já viu que o resultado aqui no Brasil, né, não foi o melhor. Então, com isso, não é que a gente não tem que avançar, tá? É só dizer que se der o passo maior do que a perna, se tentar avançar muito rapidamente, o problema pode se agravar. Agora, o governo Lula, na minha visão, não tem atentado suficientemente para isso. Tá? Então eu acho que pode haver uma melhoria nos indicadores e na percepção da população se questões-chave como preço da energia, preço dos combustíveis, preço dos alimentos, tiver alguma forma, alguma solução em termos de queda desses preços para melhorar a sensação da população e, novamente, em itens básicos, né, Roberta? A gente está falando aqui de um país que está brilhando no cenário internacional, que tem todo o potencial para ser uma liderança na transição energética, na transição ecológica, e o nosso povo continua preocupado com o preço dos alimentos, ou seja, a gente não pode, a gente tem que, né, atravessar essa barreira do subdesenvolvimento para conseguir ir além. Mas nos indicadores como um todo, né, na média, naquilo que o governo vem apresentando, ele vem fazendo um bom trabalho. O que precisa é, primeiro, tempo para esses resultados chegarem nas pessoas e, segundo, de fato, o governo dá mais atenção a setores importantes da economia que dizem respeito à sensação econômica das pessoas, que são esses itens que eu mencionei aqui. É isso, né? Tomate, R$15, R$17 o quilo, a cebola caríssima. Já troquei o meu macarrão de casa, não é mais pomodoro, agora tô no alho e óleo. André, obrigada, viu, por participar do nosso programa. Bom dia para você. Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui com vocês. Contem sempre comigo. É isso, o videocast em detalhes fica por aqui. Você fica agora com ICL, Mercado e Investimentos com Débora Maganha e André Campedelli. Tchau, tchau. Che Guevara costumava dizer, hay que endurecer, pero sem perder la ternura jamais. Hay frases y frases. Esa frase realmente mi papá nunca la dijo. Ué, ele não dizia isso então? Pois é, eu descobri isso numa conversa incrível que o ICL fez com a Leida Guevara, filha de Che Guevara. No dia 21 de abril, com exclusividade e ineditismo, o ICL traz até vocês a biografia de Che Guevara, o líder revolucionário mais popular de todos os tempos, contada por Leida Guevara, sua filha. Para você se inscrever nesse evento histórico, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente participar. Essa e várias outras novidades você vai aprender no dia. Até lá!